muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais um Papo de Líder, toda sexta-feira aqui direto dos estúdios do Mato Grosso News. A gente tem um bate-papo com um empreendedor, um gestor diferente, falando aí suas histórias de como chegou, como começou. Hoje são duas participantes, hoje são duas convidadas, né? Eu estou muito feliz de ter elas aqui, a história delas é muito legal. Eu estou aqui hoje com a professora Jaqueline e a professora Manu Alves, né? Manuela, mas se chama Manu, né? Isso. Manu Alves. Elas são sócia proprietária da Aquabox. Elas vão contar um pouco o que é, o que faz, com que trabalha e para a gente entender. Eu gostei muito, né, do que elas fazem e o sentido do negócio delas. Então, vou deixar elas se apresentarem para vocês primeiro. Boa noite. Boa noite, eu sou a Jaque, Boa professora noite. Jaqueline. Sou uma das proprietárias da Aquabox, que é uma empresa de hidroginástica e natação infantil. Boa noite. Boa Eu noite. sou a professora Manu, mais conhecida como Tia Manu, e sócia proprietária da Aquabox. Vamos lá. Eu li um pouco da história de vocês, né? E vocês começaram lá como professora e foram trabalhando em academias, foram buscando negócios próprios até chegar a ter esse empreendimento, que a história é muito boa, né? Eu li um pouco, a história é muito boa. Então, quem quiser aí começar, quem quiser falar um pouco da sua história, eu queria entender primeiro o começo da professora, né? Depois a gente chega lá na Aquabox para a gente conversar um pouco sobre o sentido desse negócio, que com certeza faz parte dessa história de vocês. Com certeza. Pode ficar à vontade, que é um bate-papo. Você pode falar, fica tranquilo. Aqui a gente quer conhecer a história de vocês. Tá, vamos lá então. Eu vou começar, que eu sou assim a mais novinha, né? A que tem pouca bagagem. A minha história como professora de educação física começou quando eu tinha 12 anos. Com 12 anos, eu decidi que eu seria professora de educação física. Por ser muito ativa, gostava de jogar, né, no ginásio de esportes da minha cidade. E logo em seguida teve umas aulas de ginástica que foi aonde me chamou com mais ímpeto para poder participar. E eu gostei muito. Então, com 12 anos, eu comecei mesmo as minhas práticas em academia, né, de ginástica de academia. Para trabalhar mesmo com academia, eu comecei em academia com 14 anos. Eu era secretária da academia e foi aonde eu fui aprendendo, Já dentro desse mundo que hoje você vive. já nesse mundo. Só que não na parte aquática. Em academia, musculação, aula de Físico ginástica. mesmo. E, e ali eu fui trabalhando e fui estudando, mas passei no vestibular em 95, mas não quis fazer porque eu errei o curso e fui fazer Que curso você enfermagem. passou? Ah, E decidi que eu falei, não, não vou fazer o curso porque não era o que eu queria. Desisti, né? Voltei para minha cidade, passei de novo na faculdade, mas eu não tive condições financeiras de fazer a faculdade lá. mas Foi aí já a faculdade educação de física. educação física. Aí eu já passei, acertei o curso, né? E consegui passar, mas não consegui financeiramente continuar o curso. Eu cheguei a cursar alguns meses, mas não continuei, não foi para frente. Aí casei, tive minha primeira filha, vim morar para o Mato Grosso, foi aqui. Morei primeiro em Cuiabá, quase 5 anos, depois mudei para Rondonópolis, que vai fazer 20 anos agora, no final do ano. E aqui, depois dos meus filhos já um pouquinho maior, meu marido me incentivou a voltar a estudar, voltar a fazer educação física, que era o que eu sempre quis, que eu sempre tive vontade de fazer, e deu certo. Mas da sua cidade até você chegar a Cuiabá, Rondonópolis, você não trabalhava ainda
você tinha feito a faculdade, mas você não trabalhava ainda com... Trabalhava. Lá no Paraná eu trabalhava, né? Eu tive um período de trabalho, de aprendizado em academia. Quando eu mudei para o Mato Grosso, eu fiquei 11 anos parada. Eu não praticava, nem praticava exercícios e nem trabalhava como Já aqui. professora, já aqui no Mato Grosso. Daí eu fiquei 11 anos parada e eu voltei a estudar, voltei a praticar exercícios e voltei a fazer a faculdade. Aí a faculdade você já fez aqui, Aqui na Unic. na Unic. Fiz a licenciatura primeiro, que na época não tinha o bacharel ainda. Aí eu terminei a licenciatura, depois concluí o bacharel. Tem uma conclusão de grades, né, que a gente faz. Fiz mais 1 ano e meio de bacharel. E depois do bacharel fui para a pós-graduação. Mas até esse momento você fazia exercício, mas você ainda não dava aula, você não trabalhava já fazendo isso, ou já? Então, quando eu passei no vestibular, eu passei em 2011, no final de 2011. Entrei no segundo semestre. Já no segundo semestre da faculdade, que foi no primeiro semestre de 2012, eu já passei num seletivo, que era o seletivo do governo, que era o segundo tempo. Do segundo tempo, eu fiquei 10 meses no segundo tempo, que foi o período, né, de contrato do estágio. Eu fiz o seletivo do SESC e passei para o SESC. Fiz mais 10 meses, que era o tempo de estágio no SESC. Saí do SESC, não renovei porque eu não quis, porque eu já saí com emprego. Eu já estava trabalhando com personal aquático, já na área da água. E no SESC foi assim, para mim, aqui em Rondonópolis, foi a base da parte aquática. Eu comecei lá, eu já tinha uma experiência de Você hidroginástica. fala a base de entender os processos, de como... E aí no SESC eu já entrei na parte aquática, na natação infantil e na hidroginástica. Já entrei trabalhando. Legal. E a Manu? Manu, fala pra gente aí a tua história, como é que você... Esse processo, né, de até você chegar professora. Então, a minha história, ela é um pouco parecida com a da Jaque. Eu, desde criança, sempre gostei muito de esporte, né? E assistia de tudo, de futebol, a Fórmula 1, basquete, vôlei, o que aparecia, Tava eu estava assistindo. assistindo. Eu de madrugada assistindo. E na escola, sempre gostei de praticar. Então, eu pensei, quando eu fui escolher minha profissão, falei, por que não escolher educação Dentro física? do esporte. Né? Dentro do esporte, que é algo que eu gosto muito. Mas aí veio o primeiro obstáculo, né? Na minha cidade, que é a minha cidade natal, que é Guiratinga, não tinha faculdade. E na época, que era... Eu fiz o vestibular em 2001. Na época, não tinha nem aqui em Rondonópolis. Então, só tinha em Cuiabá. Então, para mim, já era mais difícil. Aí, eu fiquei sabendo que tinha um grupo de conhecidos que ia para Santa Fé do Sul, São Paulo, fazer vestibular. E aí eu consegui convencer meus pais, né, para me poder pelo menos fazer o vestibular. Falei, não sei se eu vou Então ficar, você mas pelo saiu menos de vou Guiratinga direto pra... para Santa Fé do Sul. Aí fiz, passei e aí fiquei lá. Estudei 4 anos lá, me formei em 2005 e voltei para Guiratinga. Fui trabalhar em Guiratinga primeiramente. Aí lá eu dava aula em escola pública, Isso, projetos. ginástica. Físico. Escola, né? Escola. Escola é Um dando pouco aula. de tudo. Isso, aí projetos, eu falo assim, dando ginástica, isso Sim, mesmo. E na área de esporte, que é o que eu mais gostava, né? sim. E ainda gosto, na verdade. É, acompanhava as crianças nos escolares, Mas, ah, estudantis, né? Até que Guiratinga começou a ficar pequena, né? Porque lá, quando eu trabalhava mais substituindo. Então, eu vim para Rondonópolis, dentro da sua área ficou... ficou mais restrito, né? Então, eu falei, vou buscar emprego em Rondonópolis. Aí cheguei aqui, comecei substituindo, trabalhei uns 3 anos com escola novamente, até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar na natação, dar aula de natação. A princípio, vou dizer, na faculdade a gente aprende o básico, né? Então, eu cheguei lá, contei muito com a ajuda das minhas colegas, né, de trabalho que me auxiliaram e fui buscar conhecimento, né, para mim poder entender o que era aquilo ali, Que porque era?
Assim, eu já tinha a prática, a didática com criança, né? Então eu falei, vai ficar mais fácil para mim. Porque agora eu vou aprender a ensinar a natação, né? Anotação. E assim eu fiz. Aí eu fiquei 6 meses dando aula na escola e aula na academia. Com 6 meses eu decidi que eu não queria mais escola. Eu falei, não, Só agora eu natação. já sei o que eu encontrei. É isso aqui, eu quero a natação. Eu quero ensinar e eu quero ensinar criança. Não, Seu nada. foco era É criança. criança, é o que eu gosto de ensinar. Então foi ali que eu fiz essa mudança né, de vida e aí estou há 12 anos já na água, Na... imersa. Quando começa essa parceria de vocês duas? Quando vocês se conheceram? Que começou essa parceria de vocês? Então, eu trabalhei 4 anos nessa academia. E daí foi quando eu saí, fui para outra academia, que foi que eu conheci a Jaque. E lá a Você Jaque. já trabalhava lá? Quando eu saí do SESC, eu já estava trabalhando há 6 meses como personal na Academia Aquário. E o Ruberval e Cleusa foram assim as minhas bases aqui, me ensinaram muito, né? Aprendi muito com os dois, tanto como professora, tanto quanto na gestão. Eu observava muito os dois, porque para mim assim são espelhos mesmo, sabe? E da Aquário, ele me fez uma proposta para eu poder coordenar a piscina da Goiânia Fitness, que ele iria abrir. E eu prontamente aceitei, né? E foi lá onde ele juntou, porque eu não conhecia a Manu, mas ele conhecia. Então lá ele nos apresentou e a gente trabalhou na Goiânia juntos, né? Eu como coordenadora e professora, a Manu como professora, durante quase 5 anos. E aí começa a nascer essa semente aí da parceria. É, eu sempre tive vontade de montar o meu negócio, eu sempre tive uma De visão prender. empreendedora. Eu sempre tive vontade de trabalhar com aquilo que eu acredito, tanto na hidroginástica, pelo que eu aprendi, eu achei que eu poderia melhorar muito a hidroginástica, né, pelo que a gente conhece aqui, e hoje é o que eu trabalho com o hidrotreinamento, que ela é idealizada por um professor chamado Nino Aborrage, e eu sempre tive esse sonho. E de lá eu já comecei a estudar em cima dos treinamentos na água, como que funcionava. E eu pedi demissão, né, da Goiânia para tentar correr atrás desse sonho. Comecei como personal, porque Aí até você foi então, aí você foi ser personal, personal personal aquático. autônoma, tipo você. Isso, dando aula nos condomínios, em casas. Peguei alguns personagens de hidroginástica, mas mais personal de natação infantil. E nesse tempo você continuava na academia. Sim. Eu fiquei lá, quando ela saiu, eu fiquei mais 6 meses na Goiânia, no caso, nós trabalhamos juntas, né? Porque eu falo que a pandemia, ela foi assim um divisor de águas, né? Na minha vida, isso aí assim, como que eu posso dizer? Foi o momento que eu tomei a decisão que eu queria também trabalhar para mim, que eu queria trabalhar do jeito que Era o eu acho momento de certo. você também ter. Isso, de empreender, que eu queria fazer do meu jeito, do jeito que, assim, porque eu já venho estudando bastante, né, sobre não só aulas de natação, mas o autossalvamento, né, porque não é simplesmente uma aula de natação, foi isso aí que durante a minha trajetória eu fui entendendo. Eu comecei como professora de natação, ensinando as crianças a nadar. Mas hoje eu tenho uma compreensão muito maior do que é o meu trabalho, que é salvar uma vida, né? Porque quando eu ensino uma criança a nadar, eu estou automaticamente salvando a vida Salvando a dela, vida. né? E você vê que é a lógica do empreendedor, né? De quem tem a cabeça de empreendedor. Você pode ser empregado, você está lá trabalhando, você está lá desenvolvendo o seu trabalho, mas sua cabeça, você está ali, ó, pensando, não, eu gostaria de fazer assim, isso eu queria fazer assim, e às vezes você não pode colocar em prática porque aquele negócio não é seu, às vezes a visão da pessoa que está lá não tem a mesma visão que você, e aí acho que é esse momento que você fala Justamente. assim, ó, eu tenho que pôr em prática e vou Isso. buscar.
Foi nesse momento que a Jaque já tinha pedido, né? Já tinha saído, No começo do ano, né? Em no começo do fevereiro. ano. E aí veio a pandemia, ela saiu e veio a pandemia e fechou tudo. Quando você sai que você vai para a área fazer é, personal tal, foi bem a época da pandemia? Foi. Como foi para você? Eu já estava, assim, pensando que eu queria trabalhar com isso, né? Com o meu trabalho individualizado. Eu queria levar o meu trabalho, aquilo que eu acreditava, para as pessoas. Sua metodologia que você tinha na cabeça. Sim, Aí, em fevereiro, foi quando começou né, aquele rebuliço de pandemia, e vai fechar, não vai fechar. Aí eu falei assim, acho que é agora. Então, aí conversei com o Berval e pedi, né, que eu iria sair, mas com tudo fechado. Foi um tiro no escuro, porque você sair de CLT, né, da segurança, onde você tinha um emprego ali, eles não queriam que eu saísse, né? Mas eu falei, não, eu vou tentar, vamos ver o que que dá, né? Aí pedi a minha demissão e paralisou. Nesse momento de pandemia, eu tive um momento muito forte de estudo, né? Porque eu já estava buscando o hidrotreinamento, fui buscar também algumas saídas de gestão, e fiz um curso com a professora, que não é daqui também, tudo online. E a única coisa que eu saía para fazer alguma coisa era uma caminhada, que eu não conseguia ficar parada, né? Meu negócio é ação. Então, eu fazia minha caminhada, fazia meus exercícios e dentro de casa estudando. Parte de gestão, parte de hidrotreinamento, parte de natação e fui buscando. Quando abriu, falou assim, agora que ele abre e fecha, abre e fecha. Eu já comecei a lançar algumas chamadas, né, algumas propagandas minha como personal, e foi dando certo. E os pais foram querendo a natação e foram chamando, o pessoal de hidro foi chamando. Muito daqueles que já conhecia seu trabalho, né? Sim, muitos, mas que não conheciam também, que não me conheciam nem pessoalmente. Aí eu comecei a ir para os condomínios, as mães viam e já queriam contratar meu serviço, porque já era um tratamento diferenciado. Diferenciado. Eu falei que eu parecia sacoleira. Era tapete, era macarrão, era bola, eu levava tudo, penduricalho mesmo, cheio de bolsa para cá, bolsa para lá, cheio de material e chegando, né? Então aquele tratamento com as crianças de material diferenciado, levar um tapete, levar um macarrão, as mães começavam a ver e o meu trabalho com as crianças. E aí foi chamando, e aí eu fui, né, captando os alunos. Aluguei também alguns horários numa outra academia, que ali eu também dava uns horários de natação. Só que já era seu horário, não da Não da academia. Eu aluguei o horário da Você academia. levava os seus alunos. Isso. Elas tinham alguns horários ociosos e eu levava os meus alunos para fazer o hidrotreinamento e a natação infantil. E aí eu fui, né, trabalhando com isso aí, e aí abria, fechava, mas eu fechava também, parava de dar aula, e nesse meio tempo eu e Manu, Manu, vamos caminhar, chamava ela para ir caminhar, e a gente ia amadurecendo as nossas conversas, porque no meio da caminhada a gente conversava muito, então as ideias iam Desenvolvendo brotando a ali. ideia. Isso aí. Aí veio a ideia, porque eu tinha feito o Prof. Jaque Kelly, já tinha soltado para muitas pessoas, né, divulgando e tal. Aí veio a ideia, eu falei assim, mas muita gente, nesses estudos que eu fazia, muita gente tinha equipes de trabalho de personal. E eu já falei para Manu, falei, Manu, vamos montar a equipe Aqua. Aí ou é Aqua, a equipe Aqua, tá? Surgiu como Aqua. Depois eu levei a minha neta, depois que começou a liberar mesmo, né, a cidade, abrir o funcionamento e tal, minha neta precisou fazer fisioterapia. E eu levava ela na clínica, e dentro dessa clínica tinha 2 piscinas pequenas. E aí a gente naquela de vai para um lado e vai para o outro, e, né, cheio de sacola.
Falei assim, acho que estaria na hora da gente montar um espaço físico, né? Manu para um lado, eu para o outro, a gente saía de um prédio para o outro condomínio, é tudo longe, né? Não é perto. Ali A logística é muito você difícil. tinha que estudar logística também, porque, né? Sim. Aí foi aonde eu falei para ela, a dona da clínica falou que é para eu pegar as piscinas para tocar, porque as piscinas estavam paradas. Já fazia 2 anos que as piscinas estavam paradas. E você trabalha com água, você não quer pegar essas piscinas para tocar? Eu falei, ah, vamos ver, né? Quem sabe é agora. Aí falei para Manu, falei, Manu, você quer vir dar uma olhadinha? Vamos marcar um horário, a gente vai na clínica, né? Clínica de Fisioterapia São João, da doutora Ellen Cristiane Braga. E ela abriu as portas pra gente. Eu falei, Manu, é aqui. Eu falei, e agora? E o nome da bichinha que nós vamos colocar agora? Aí eu falei, olha, eu tenho duas saídas aí, ou é a Estúdio Aqua ou é a Aquabox. Aí falei para minha mãe falou assim, não, eu gostei mais de Aquabox. Eu falei assim, ó, Manu, e Dá aí? mais impacto, né? É, não, a Aquabox é mais legal, é uma caixinha de água, É. né? Uma piscina é uma caixa de água. E aí foi aonde surgiu a Aquabox, natação infantil e hidroginástica. Aí você vê, né? Como que é você pegar a oportunidade que aparece, né? Porque assim, você vê, vocês vinham trabalhando, lutando com a logística muito difícil, porque você de um prédio tal para outro, dá numa academia, tal, e aí surge a oportunidade. Você A vê duas oportunidade. piscinas lá sem funcionamento e vocês, pelo que eu vi no Instagram, pelo que eu acompanhei, deram vida àquele espaço, Foi, foi né? bem isso mesmo. Deram vida àquele espaço. A época da pandemia, que aí depois a gente vai entrar já na Aquabox, ela surgiu muito empreendedor nessa época da pandemia. A gente às vezes fala assim, igual você saiu da CLT para empreender sozinha ali, lutar. Naquele momento, foi muito mais fácil para muita gente do que ser CLT. Porque fechava, abria, você não sabia se ia receber salário, se não ia, É, como que era, como não era. era um Ah, momento de incertezas, vou né? ser mandado embora, não vou, né? E aí essa decisão de você empreender, muitos tiveram. E eu acho que é daí que surgiu muito empreendedores que hoje têm, como vocês, um negócio. Porque hoje vocês têm um negócio, né? É. Agora eu quero entender o negócio de vocês. A Aquabox nasceu, né? E aí vocês tiveram que fazer toda a estrutura, já estava a estrutura pronta, tinha lá as duas piscinas, investimento, como que vocês fizeram? Nós entramos com a cara e a coragem, né? Como todo empreendedor, A cara e a coragem. eu tenho a vontade, É, eu vou tenho com a a cara, vontade. né? Na verdade, assim, a gente viu uma estrutura muito boa ali, né, Manu? Sim. Porque como você trabalhava com água, você enxergou ali já, né? Para ela, né, para a doutora dona da clínica, ela queria alguém que usasse aquele espaço. Para É, vocês não, que trabalhavam com aquilo, vocês enxergaram algo diferente, um negócio que vocês poderiam salvar vidas, como você Sim, falou, isso com né? aí. certeza. A estrutura lá das piscinas, ela é muito boa, né? Tanto quanto a acessibilidade, a qualidade das piscinas, o material que foi feito foi muito bem feito. E quando eu vi aquelas piscinas pela primeira vez, a água estava lá no fundinho, tudo suja. E a doutora falou assim: não, pega aí essa piscina, ó, para você tocar aí. Aí eu falei assim: ai, mas já acho que agora é a hora. Eu acredito muito na ação de Deus, né? E todas as oportunidades que me aparecem. E eu acho que, acho não, eu creio que é as mãos dele colocando na minha frente e eu agarro com fé e com vontade. E quando eu olhei, começou a já fazer aquele filme na minha cabeça. Eu já via a gente trabalhando ali, eu já via aquelas piscinas cheias. Aí eu falei assim: agora é a hora que Deus preparou para nós. E quando ela tinha algumas reformas para fazer, né? E ela encheu as piscinas e eu e a Manu falamos assim: agora nós vamos testar a piscina. Primeira coisa que a gente fez.
A gente foi lá, deu uma limpada, as piscinas já estavam cheias, a água pronta para uso, Pra né? uso. Que já poderia entrar. E nós fizemos o teste das piscinas e ali foi já crescendo, a gente já se via dando aula, né, Manu? E alguns alunos, assim, que eu falo que viraram amigos mesmo, tanto os pais das crianças quanto os alunos de hidroginástica. Confiaram tanto no nosso trabalho e agarraram essa oportunidade junto com a gente, porque a gente já entrou ali com alguns alunos. Então a gente Você já tinha uma base, né? já. Que você trouxe para É. um único lugar. A gente, né, ofereceu os serviços. Olha, agora a gente vai atender aqui. As pessoas que estavam com a gente nos condomínios, algumas foram para lá também. Os alunos de hidro falaram: não, prof, aonde você for, eu tô dentro, eu vou junto. E assim foi. A gente já entrou com uma carteira de alunos, né, de amigos alunos, que estão até hoje com a gente. E foi esse o pontapé inicial. A gente começou com o que a gente tinha dos personagens, porque eu trabalhava, era uma equipe, mas a Manu de um lado e eu do outro, cada uma fazendo o seu, né? E aí a gente juntou os materiais e levou lá. Ficou até assim meio vazio, assim, sabe, no começo. O início, né? Mas já estava tudo tão clarinho, assim, ficou tudo tão com aquilo que a gente Mas sonhava. na mente de vocês, com certeza, já estava cheio e vocês sabiam o que tinha que fazer, né? Porque, assim, quando você vai empreender, quando você vai abrir um negócio igual vocês fizeram, na mente, na cabeça, ele tá desenhado, né? Já. Já, com certeza. E no papel também. É. Porque eu tenho o hábito de escrever e desenhar. Então você Tudo já fez o esboço do negócio. já é tudo desenhado, quadriculado, com metragem, tá tudo registrado. Hoje, como que é a equipe de trabalho de vocês, assim, dentro da empresa? Quantas pessoas trabalham? Quantos professores? O que vocês desenvolvem? Ó, a Manu, ela trabalha mais nesse lado. A Jaque faz mais esse lado. Como que vocês fazem essa divisão de trabalho? Então, lá somos eu, Manu e Laila, que somos as 3 professoras, né? Para janeiro a gente já está com contratação futura aí de mais uma professora. E temos a secretária, Deliane, o João, que participa na questão do marketing também, né? E que ajuda a gente muito lá. E a Zefa, que é a nossa garota propaganda, assim, que aonde a gente for, a gente leva ela. Então, somos em 5, seis, né? Da empresa Aquabox. Mas como professoras, eu, Manu e Laila. E a gente tem as divisões das atividades. A gente tem as divisões da natação infantil, que é o personal aquático, né, que é as crianças até 4 anos. A fase de adaptação aquática, né, a adaptação ao meio aquático, que vai ali dos 4 aos 6, 7 anos. E às vezes tem algumas exceções, crianças maiores que têm muito medo, né? Alguma DI que a gente precisa adaptar primeiro. E de 6 anos acima é a parte da iniciação aos 4 nados, a natação em si. Qual que, para quem, nossa audiência que tá ouvindo aqui a história de vocês, os negócios de vocês, eu até marquei aqui hidroginástica e natação. Como que vocês, o que isso é no negócio de vocês? O que é hidroginástica? É o quê? Mais físico? É mais trabalhado? E natação é natação? Tem essa divisória? Quer falar da natação e eu falo do Pode ficar à hidro? vontade. Fala da hidro, então, primeiramente, né? Tá. Porque a natação é mais... A hidroginástica é uma atividade com carga, né? Uma atividade também aeróbica, mas ela é praticada na água. Porém, a hidroginástica do século passado, né, que é a hidroginástica antiga, ela não tinha uma metodologia.
Eram exercícios aleatórios, a pessoa ficava ali 2, 3 minutos fazendo um movimento, vamos trocar, e meio um oba-oba. E quando eu comecei a estudar hidroginástica, eu achei que hidro não era isso. Eu comecei dando aula no SESC e eu já comecei com uma aula diferenciada. Então, eu comecei ali no SESC com 12 alunos que já estavam ali e terminei com 38, quando eu terminei o meu estágio. E sempre achei que hidroginástica não era oba-oba. Eu precisava colocar as pessoas na água para fazer exercícios, mas que esses exercícios teriam que trazer benefícios para ela. Algo planejado, né? Aí foi aonde eu comecei a estudar sobre o exercício na água, sobre o exercício com carga, sem carga. E achei o hidrotreinamento e o professor Nina Borrage, que foi aonde eu me aprofundei no hidrotreinamento. E o hidrotreinamento é como se fosse uma musculação na água. Ele é um treinamento específico, tem carga, tem série, é igual uma musculação. Aí você trabalha esse sentido com alunos de que idade? É de criança, adulto? É de adolescente, né? Mas assim, os adolescentes acabam não querendo ir muito para a água. Então, de meia idade para cima é a maior faixa etária que pratica o hidrotreinamento. E hoje, eu estou conseguindo mudar essa ideia que hidroginástica é tudo a mesma coisa. Então, cada aula eu tenho um treino específico, cada aula eu trabalho um grupo muscular. É um trabalho focado. E num trabalho em grupo, eu consigo acolher muitas pessoas, mas cada um com a sua individualidade. Além de eu pensar no exercício que eu vou passar para a pessoa, eu sei o porquê que ela está indo buscar aquela hidroginástica. Eu sei do problema que ela tem, eu vou a fundo, eu vou estudar o porquê que ela está indo buscar, se é indicação médica, se não, se ela foi porque ela gosta, ou se ela foi porque o médico falou, não, você tem esse E tipo você de precisa ser lesão e você específico. precisa. Então, a aula é em grupo, mas em si ainda acaba sendo individualizada. Porque cada um dentro da água você tem cada um sentido do que fazer. Isso. E aí foi aonde eu me encontrei no hidrotreinamento, que era o que eu queria levar para as pessoas, qualidade de vida, porque se eu colocar uma pessoa na água para ela ficar 50 minutos comigo, para ela só ficar mexendo macarrão na água ou só batendo perna, isso eu não vou fazer mudança nenhuma na vida dela. Nenhuma, porque não vai mudar o condicionamento dela. E era isso que eu buscava. Hoje eu consigo mudar o condicionamento dos meus alunos e em pouco tempo eles conseguem perceber as diferenças. E pelo que eu entendi, tipo assim, você tem 5 alunos, você sabe o que cada um precisa. Você não é daquelas que chega lá e entra na água e aí ali você vai dizer, ó, bate isso, faz aquilo. Não, você já tem planejado o que cada um vai fazer. Eu vou Já. trabalhar os 5 dentro da água, mas cada um no seu perfil aquilo que precisa. Cada um com a sua limitação e com a sua necessidade. Dentro da água ali, eu já faço uma avaliação, eu já sei uma pré-avaliação daquela pessoa e eu já sei o que ela precisa. E eu já tenho a aula montada. Eu já sei, se você for fazer aula comigo, eu sei a sua limitação, até onde você pode ir, até onde você não pode. Então, dentro do que você precisa, eu trabalho com carga, trabalho com saltos, trabalho com materiais, sem materiais, porque até a água em si, sozinha, ela já te traz alguma carga, te traz algum benefício. Fazendo de uma forma correta. Isso aí. Entendi. E a natação, mano? Então, a natação, nós trabalhamos como um todo, né? Porque a natação não é só o aprender a nadar. Porque o que a gente busca na nossa equipe? Primeira coisa, o que a gente quer saber é o que o pai e a mãe tá procurando pro seu filho, né? É só aprender a nadar? Ou às vezes a criança tem Só um passatempo? um passatempo, ou a criança tem algum problema respiratório. Pode ser que seja uma criança atípica, que precisa também de fazer, né, uma natação.
Então, assim, a gente trabalha desde os 6 meses, né, até os 10 anos. Por quê? Porque nossa piscina, ela não é muito grande. Então, na piscina pequena, eu trabalho com os bebês e trabalho a adaptação. Quando eu termino o meu trabalho de adaptação, aí eu mando para a piscina maior, que aí é onde elas vão com, que a professora Lália e a professora Jaque vão começar a iniciar eles na natação. Então ele passa primeiro por um processo com você de natação, né, que ele vai conhecendo a piscina, vai Isso, fazendo o trabalho de água, para depois ir para um processo mais físico, mais, como ela fala, de carga, de você saber o que tem que fazer. isso. Porque assim, primeira coisa, você vai trabalhar com a criança o ambiente. Primeira criança, quando eu pego um bebê, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ambientar esse bebê. Ele não me conhece, ele não conhece a piscina. Então eu sempre peço que os pais, né, venham preparados, porque se a criança, né, de repente chorar, não quer ficar, então o pai ou a É que é um mãe momento de entra. adaptação, né? Porque o que que a gente quer? A gente quer que a criança sinta prazer dentro Sim, da água. sim. Então, assim, criança chorando não é legal. Então, não existe isso. Então, quando eu comecei, eu ouvia muito isso. Não, chorar é normal. Gente, chorar não é normal. Não é normal para criança. A criança tem que sentir prazer, ela tem que estar feliz. Até quando você joga um pouquinho de água no rosto da criança, ali a gente vai saber se a criança tá bem, se ela não tá, se ela não gostou, então você vai mais devagar. Então, assim, a primeira coisa, ambientar. A criança tem que se adaptar comigo. Depois vem o processo de adaptação com a água. Aí vem aquele processo do mergulho, que todos os pais almejam, chegam lá ansiosos, que eu quero que meu filho aprenda a nadar. E o que que eu falo para eles? Gente, cada criança tem sua limitação. Cada um tem seu tempo. A gente vai trabalhando. Qual que é o meu papel? Estimular. Eu vou estimular ele, vou estimular aquela criança, né, até que ela consiga entender o processo do mergulho. Eu não posso chegar e forçar a criança a mergulhar, porque senão ela não vai querer nem vir mais na minha aula. E ele não vai viver o processo, né? Justamente. E é um processo. A gente não pode, eu falo para eles, a gente não posso pular Você não o pode pegar o processo. menino e pular dentro da água que ele Não. não vai ter, ele não vai passar o processo, Justamente. E né? depois ele não vai querer mais vir, né? Então, assim, é tudo um processo. Então, a gente começa com do bebê, ambientação. Aliás, a ambientação a gente vai fazer com todas Natural, né? em todas as categorias. Porque do mesmo jeito que, né, eu tenho bebês que começam comigo, mas tem crianças maiores que chegam lá também que não sabem nadar. E às vezes já vai direto para a piscina grande. E a Jaque também vai ter que fazer todo esse processo de ambientação. Tem criança que chega e ela tá com medo ainda. E a gente do mesmo jeito, do mesmo jeito que a gente trabalha o bebê com o processo de ambientação, adaptação, até chegar na iniciação, a gente vai fazer com a criança grande também. Então, assim, na nossa equipe, o que a gente faz? A gente trabalha as duas vertentes, né? Você viu que a gente começa do Sim. bebê, na natação, e depois E pelo que eu vi na lá tem piscina até os vovô, hein? Que é também. uma. Eu vi uns vídeos lá, é muito De legal. mamã Vocês a fazem todo o caducando. processo. A adaptação não é que todas as crianças ali já de 7, 8 anos já saibam nadar. Muitas crianças não Não sabem, sabe? muitas crianças vêm com aquele medo empírico que a mãe coloca, ai, porque você não vai chegar perto da água, você vai se Vai se afogar. afogar. Então, esse processo de adaptação, às vezes a gente precisa fazer até com a criança de 10 anos, né? Uma criança que precisa ali, tem vontade. Nós estamos num local, Mato Grosso, Rondonópolis, é sol e Calor. calor. Então, qualquer festa tem piscina, né? Rios a gente tem Rios, aqui, né? clubes. Clubes, e aí a gente precisa o quê? Que essas crianças, elas tenham a segurança de ir para a água e gostar da água, gostar de estar na água. Mas se ela tem medo, como é que ela vai gostar? Então, a gente vai com essa calma que a Manu falou, em todo o processo, independente da idade, em todo o processo de adaptação. Na água, a gente faz com calma. Às vezes a criança chega muito afobada, segurando no pescoço ou segurando na barra os maiores que não querem muito que, né, encosta
a gente já tem essa repulsa um pouquinho dos maiores, e é onde a gente começa a ensinar. A primeira coisa é respirar. Como é que você vai nadar, colocar sua cabeça na água se você não sabe respirar? Porque a respiração da natação Sim. em si, até na adaptação, ela é diferente. Não é a mesma respiração que a gente está fazendo aqui. Então, a gente precisa ensinar desde o começo. Todo um conceito, né? A gente está entrando nos minutos finais e eu queria perguntar para vocês agora. A gente falou da professora Jaque, da professora Manu. Para a gente finalizar, a gente tem aí uns 5 minutos. Eu queria saber das empreendedoras, das empresárias. Como que vocês trabalham a empresa? Como que vocês se dividem? Vocês se conversam do negócio? Olha, isso aqui a Manu cuida mais, isso aqui eu cuido mais. Como que vocês fazem esse processo para a gente finalizar? Bom, desde o princípio, a gente percebeu que nós não iríamos conseguir fazer tudo, né? Então, o que que a gente fez? Vamos dividir. Falei, aí a Jaque fica com a parte de sistema, né? Que nós temos um sistema, e eu fico com a parte do financeiro, né? Então, foi assim que a gente dividiu. Então a Jaque faz o administrativo, você vai para o Administrativo. E eu vou pro financeiro. financeiro. E as duas se juntam e vão para o operacional, Isso. que é a quadra. Justamente. E tem dado muito certo. Quantos anos de Aquabox? Vamos completar 3 anos, dia 11 de abril. Aproximadamente, que eu acho que vocês não têm de cabeça. Quantos alunos vocês têm hoje lá? De criança a adulto. 156 Ativos. Vocês Hoje, trabalham né? corrido Mas o a dia gente- todo, né? Mas, né, se a gente for pensar em todos que passaram por lá já, muitos, né? Ah, Muitos. aí passa de 300. Ó, Muitos. fala para o nosso público aonde que fica a Aquabox, como que vocês trabalham. E eu queria já aproveitar e vocês deixar aí, cada uma, deixa uma mensagem para o que vocês quiserem, como para as empreendedores, empreendedoras, para a área de vocês, fique à vontade. A Aquabox, ela fica dentro da Clínica São João, Clínica de Fisioterapia São João, da doutora Ellen. E na Avenida João Ponce de Arruda, bem pertinho ali do Luizão, próximo ao Edifício Turim. E a gente atende dentro da clínica. Dentro da clínica que é as piscinas. Isso. Agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para finalizar o nosso programa e já agradecer vocês a participação, foi muito legal, papo muito gostoso e foi bom conhecer a forma que vocês trabalham, a técnica que vocês trabalham e aí a gente vai estar amanhã fazendo toda essa divulgação porque a história de vocês são fantásticas. Parabéns pela empresa de vocês. Obrigada. Quero que vocês deixem aí a mensagem para Bom, eu vou deixar uma mensagem como empreendedora, né? Que você não desista, né, do seu sonho. Acredite. Obstáculos, desafios sempre vai ter, mas a gente não pode desistir nunca. Porque quando a gente acredita no trabalho da gente, a gente tem que colocar no papel, a gente tem que seguir em frente. Porque quantas vezes eu pensei em desistir, mas eu tô aqui. Tô aqui de pé, então não desista do seu sonho. É isso aí. E eu quero primeiramente deixar aqui a minha gratidão, em primeiro lugar a Deus, porque é Ele que encaminhou todas as pessoas na minha vida. Desde quando eu comecei a estudar a Faculdade de Educação Física, que Ele começou a realizar meu sonho, foi uma bênção atrás da outra, Ele me colocando as oportunidades, eu não desistindo das oportunidades, agarrando com unha e dente, e ainda estou assim, agarrando com unha e dente todas as oportunidades que Deus me coloca na frente. E agradeço porque é Deus que coloca as pessoas na minha vida, no meu caminho, colocou a Manu, colocou o Ruberval, que me ensinou muito, colocou a minha família, que me dá todo o apoio, e não posso deixar de agradecer aos meus alunos da hidro, aos alunos da natação, aos alunos da aqua,
que acreditam no nosso trabalho, acreditam nesse diferencial que a gente tem, porque é o que é a nossa missão. Eu sempre falo isso, que a nossa missão é cuidar de cada aluno da Aqua. É levar o aluno a conseguir nadar, é levar o aluno que chega lá com dores em menos de um mês, ele falar, tô ótimo. E é esse agradecimento que eu deixo aqui de coração. Sou grata a Deus por tudo isso que a gente está vivendo. Legal. Mais uma vez, obrigado. Tempo de vocês disponibilizar e estar aqui com a gente. Quero agradecer a todos pela participação e na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui com mais um empreendedor falando sua história e a gente vai levar isso para o conhecimento de todo mundo, que saber as histórias de empreendedor é muito gostoso. Uma história dessa aqui que começou como professora e hoje resgata a vida, trabalha com ginástica, com natação, com saúde. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigada.